do Skype. Após o sinal, deixe uma mensagem de até 10 segundos. Sua mensagem será repetida logo em seguida. Agora eu tô te vendo. Agora eu tô te vendo. Tá vendo a tela também, né? Se você ouviu sua própria voz, o Skype foi configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem ao invés de sua voz, suas configurações de gravação de áudio estão incorretas. Verifique o microfone e as configurações ou visite o site www.skype.com para obter ajuda. Obrigada por usar o nosso serviço de testes de chamada. Até logo! Uhum. Agora você está vendo a tela, Marta? Não, ainda tá branco. Uai, o que está vendo? Será que é meu celular? Deve ser, porque eu já acertei tudo aqui. Vou sair. Sai e entra novamente. Aí, até que você iniciou. Mas você está no Skype ou está no... Está no Skype. No Só WhatsApp? No Skype. Conseguiu, Marta? Ainda não. Misericórdia. Senhor da graça. Misericórdia, Pai. Professores. Vai ver que é aqui o seu que não está indo. Não, não A é internet o meu. daqui Não, a internet está boa. A internet, quando ela está ruim, ela não chega nem como chegou. Tá vendo agora? Tô. Tá bom. Ah, então tá bom. Então vamos em frente. Cadê o coisa disso aqui? Eu tenho que botar os dois. Amém? Deixa eu orar por mim. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, a obra é Tu, o povo é Teu, e só Tu sabes trabalhar no coração do Teu povo como se deve. Nós somos simplesmente instrumentos. Por isso, Pai, eu venho te suplicar que tu perdoe os nossos pecados. Perdoa os pecados de cada pessoa, Senhor, que vai ouvir, dá entendimento, limpa os ouvidos, limpa os entendimentos, Senhor. Tira toda a comichão dos ouvidos, Senhor, e fala aos corações. Fala através do sangue de Jesus, Pai. E para isso, Pai, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento, anulando o meu eu, a minha vontade, anulando o meu querer, os meus desejos, Senhor, e os meus direitos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma a minha vida agora e faça segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando nesses dias sobre, porque a Bíblia declara que Abraão é o pai da fé. E isso é verdade. E ele foi assim um modelo de fé que Deus estabeleceu na terra para um novo começo depois do dilúvio. E Abraão, a gente ouve
muitas pregações sobre Abraão, mas a gente não ouve de maneira alguma o que é que ele deixou como herança, os erros deles, as consequências desses erros. E nós precisamos atentar para isso, porque os nossos lares são produtores de filhos para Deus. E nossos erros vão repercutir na vida dos nossos filhos, porque, segundo a Bíblia, é assim. Nós erramos se não houver arrependimento, se não houver retratação. Nós continuamos, mesmo havendo arrependimento. O que o arrependimento faz? Restaura a nossa comunhão com Deus. O arrependimento, a gente passa pelas consequências do pecado com dignidade. Sem arrependimento e sem perdão, a gente passa perdendo a dignidade, perdendo a santidade, perdendo a presença de Deus, perdendo a moral de Deus, os padrões morais de Deus, e aderindo os padrões morais do inimigo, que é nenhum. Então, Abraão, Deus o chamou para ir para a terra prometida. Ele foi, levou na bagagem dele o pai e o sobrinho. Nós vimos isso na semana passada. Hoje a gente vai ver um outro ato de Abraão, que ainda não, em Gênesis 12, 10 a 12, diz: e havia fome naquela terra. E desceu Abraão a Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O que a gente nota nesse primeiro versículo, que a gente não vê que Deus mandou ele ir para o Egito. A gente não diz, Deus mandou ele peregrinar na terra de Canaã, mas não no Egito. E aí, então, ele tomou essa decisão de ir para o Egito, porque a fome na terra era grande. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Como Deus não tinha dado ordem para ele ir para o Egito, ele temia todas as coisas. Quando Deus mandou ir para a terra prometida, para Canaã, a gente não vê ele raciocinando desta maneira. Ora, Sarai, você é bonita, os homens da terra podem querer me matar para ficar com você. Mas quando ele foi por conta própria para o Egito, ele tomou a decisão e arcou, ele pegou esse caminho e andou nesse caminho de volta para o Egito, ele temeu os homens, temeu a beleza de Sarai, temeu pela vida dele, porque, de uma certa forma, ele sabia que não estava com a proteção total de Deus na vida dele. Vamos continuar aqui para caminharmos mais, para vermos mais coisas. Em Gênesis 12, 17 a 19, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ora, realmente, quando o rei ficou sabendo, o Faraó ficou sabendo do Egito, ficou sabendo da beleza de Sara, ele foi, pegou a Sara e levou para o palácio. E então chamou o Faraó Abraão e disse: ele levou para o palácio, ele fez dela sua mulher, quer dizer, houve um problema sexual aí, que foi como é que chama? Esqueci.
Então, houve relação, se ele teve relação sexual com a Sara, você sabe por quê? Então chamou o faraó Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Houve um problema de adultério com conivência de Abraão. Ele sabia que ela era mulher dele, mas ele não declarou, ele mentiu. E as consequências foram grandes sobre essa posição. Nós vamos ver aqui o que aprendemos com essa atitude de Abraão. O que ficou como herança? As provas vêm sobre todos, mesmo para aqueles que obedecem a Deus, principalmente para os que obedecem a Deus. Eu diria assim: as provas vêm, nós somos provados quase todos os dias e em todas as situações. E chegou uma prova muito grande para Abraão, que foi a seca naquele lugar, não chovia. Então faltou o alimento. E ele tomou conhecimento que no Egito tinha fartura, tinha chuva, tinha tudo. E ele disse: eu vou para lá. Por quê? Porque aqui nós estamos no seco, nós estamos num deserto. Então eu vou para lá. E a prova de Abraão foi exatamente essa fome que chegou sobre a terra prometida. O maior de todos os santos pode cair. Irmãos, não existe ninguém que pode dizer assim: eu não. Só foi Jesus que resistiu à tentação no nível que ele existiu. Só foi Jesus que resistiu às provas. Só foi Jesus que resistiu, ele preferiu passar pela dor da cruz do que ficar um dia sem a presença de Deus, sem a amizade de Deus na vida dele. Só Jesus. Nós todos somos fracos e a gente precisa entender isso, que nós erramos. Então, estamos falando aqui como pais da futura geração, pegando o exemplo de Abraão. Então, nós precisamos aprender, como representantes de Deus na face da terra, como embaixadores, como responsáveis para poder ter a próxima geração, como filhos de Deus, dar à próxima geração como herança a Deus, nós precisamos entender que errar é nosso maior dom. Esse aí foi o dom que Adão nos deixou e ele é o maior. Agora, o dom que Jesus nos deixou foi ter humildade para se arrepender e para buscar a Deus. Porque nós passaremos pelas consequências dos nossos erros sem perder as nossas características de Deus, sem perder a moral de Deus nas nossas vidas, sem ser descaracterizado. Porque lutas e ser provado e passar situações difíceis, todo mundo passa, o crente e o não crente passa. A diferença é que os que temem a Deus, na situação difícil, eles saem melhores. E nas provas, eles saem melhores. Se ele tinha uma fraqueza, ele é fortalecido nessa fraqueza. E o mundo sai da situação, aquele que não tem Jesus, ele sai da situação perdendo muito do seu caráter, da identidade, desse fôlego de Deus na vida dele.
que é o Espírito Santo. Então, a diferença é essa. Mas saindo, entrar em situação difícil e ser provado, todos os seres humanos são provados. Existe uma diferença. A pessoa que teme a Jesus, ela é provada quanto à questão da corrupção por dinheiro. A pessoa que tem Jesus, ela vai medir, se eu me vender para essa pessoa, se eu pegar esse dinheiro, eu nunca mais vou poder sair disso. A que não tem Jesus, ela vai dizer, opa, eu vou solucionar meu problema mais imediato. Ela não vê com antecedência a consequência dos atos dela. Então, por isso, é que nós precisamos entender que nas nossas vidas, para não deixar heranças de maldição para a próxima geração, é o arrependimento, é buscar o perdão de Deus, porque aí vamos sofrer as consequências, mas não perderemos a dignidade diante de Deus, a santidade, a comunhão com Deus. A nossa aliança com Deus não é quebrada. Ela é restaurada no processo. O maior de todos os santos pode cair. Vitórias passadas não são uma garantia de vitórias futuras. Isso nós precisamos ter muito claro no nosso coração. A luta de ontem, ela não vai atingir o resultado dela, vai me fortalecer. Mas a luta de hoje eu tenho que começar, porque é outra área da minha vida que Deus pode estar trabalhando. Estou dizendo pode, porque na luta que eu passei, Deus trabalhou determinados aspectos do meu caráter. Agora ele vai trabalhar outros aspectos para me aperfeiçoar a estatura de Cristo. Então, essas lutas, a gente não pode basear na passada, dizer, porque eu passei ontem, agora eu vou passar nessa. Não, é porque Deus teve misericórdia de mim ontem, me fez aprovar e me aprovou naquelas lutas. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que hoje também Ele vai me aprovar. Cada prova necessita de um exercício novo na fé. Nós estamos caminhando de glória em glória. Então, para poder permanecermos, tem uma lei da física que diz que nenhum corpo para no ar, fica estabelecido, todos caem. A poeira cai, a chuva cai, tudo cai. Então, se nós pararmos de melhorar esta glória, se Deus parar de nos exercitar na glória dele, nós com certeza cairemos da fé. Letra C. Um pecado leva a outro pecado. Adão, ele mentiu. Em consequência, a esposa dele foi. Primeira coisa, se Adão tivesse ficado em Canaã, onde Deus o enviou, não teria... Canaã. Abraão. Oh, desculpa. Se Abraão tivesse ficado em Canaã, onde Deus o enviou, não teria sido tentado no Egito. Isso aqui é um princípio, irmãos. Uma desobediência leva ao pecado, e um pecado leva a outro pecado. Deus mandou ele ficar em Canaã, ele foi para o Egito. Nós temos caso que muitos anos depois aconteceu, que foi no caso de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, ele pegou o navio e foi para a Europa. Aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que o navio afundou. Aquele dono do navio, ele perdeu tudo, simplesmente, como diz o pastor Cláudio Duarte, simplesmente porque vendeu um bilhete para Jonas. Essa pessoa, aqui Abraão também, ele teve consequências muito sérias no chamado dele,
porque simplesmente ele foi para o Egito. E precisamos saber também, nosso pecado pode servir de pedra de tropeço para outros. Note que, qual é a pedra de tropeço? Nós, às vezes, irmãos, estamos evangelizando pessoas, alguém, orando, jejuando e tudo. Aí vem uma pessoa, acontece uma coisa simples. A gente pega e fica irado, acaba, esculhamba com a pessoa, através da pessoa mesmo que a gente está orando. Nós temos esposos, temos filhos, temos pais, temos irmãos, e família é assim. A gente está orando para a salvação de alguém na família, jejuando em silêncio só com Deus. Ah, mas chega um dia que aquela pessoa deixa a gente fora do normal. E esse dia a gente perde a autoridade para falar do amor de Jesus, porque nosso pecado pode servir de pedra de tropeço para outro. A nossa ira, o nosso desespero, o nosso descontrole, digamos assim, a nossa falta de fé, a nossa falta de tomar posse do caráter de Cristo em nós, ela pode retardar ou então estragar a bênção que estamos lutando por ela. Não conduziu sua esposa e o seu filho futuro ao pecado. Nós vamos ver depois, lá em Gênesis 26, 7, Isaque, que era o filho prometido de Abraão, fazendo a mesma coisa que o pai. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Nós vemos aí repetindo o mesmo ato no filho de Abraão. E por quê? Porque lá com Saraí, ela foi mulher de Faraó. Mas aqui com a mulher de Isaac não acontece isso. E essa mesma. Pelo menos a Bíblia não fala. Pelo menos a Bíblia não fala. Também não sabemos que tipo de má influência isso causou a Ló. Nós vemos que Abraão lutou a vida inteira para poder Ló se converter. E quando, lá no futuro, Abraão intercede por Ló, que será a próxima aula, a história de Abraão com Ló, quando ele intercede por Ló, a gente nota que ele vai diminuindo, porque talvez ele pode ter pelo menos pregado esse Deus para uma pessoa, para 10 pessoas, para a casa dele. Então, as atitudes de Abraão lá no Egito repercutiu na vida de Ló também. Pode ter repercutido na vida dele também. Muitos acreditam que ele se casou com uma mulher egípcia, que mais tarde veio a ser um exemplo de julgamento de Deus sobre o pecado. Isso aqui são pensamentos dos estudiosos, que a mulher de Ló, a Bíblia não fala da origem dela, de onde ela é, só fala nela naquele momento do julgamento de Deus, lá em Sodoma. Mas ele pode muito bem ter se casado no Egito, nessa época aí. E o que se cogita, os estudiosos, é que nesse ato de Adão, de Abraão, desculpa, gente, hoje eu tô que tô. De Abraão, esse ato de Abraão, ele perdeu a autoridade dele de convencimento de Ló para fazer a coisa certa. Letra E, nossos pecados destroem nosso testemunho.
Isso aí nós precisamos entender que não é só um problema de maldição para a próxima geração. Os meus pecados, eles são problemas de maldição para mim mesma. Se eu estou me esforçando para dar testemunho da minha fé, testemunho do que Jesus tem feito na minha vida, e às vezes por 5 segundos eu perco todo o meu testemunho, eu tenho que começar do zero de novo. E isso ficou claro. O faraó não aparenta ter tido amor por Abraão ou pelo Deus de Abraão. No texto, quando a gente lê o texto, a gente não nota Faraó dizendo nada, que tinha temor a esse Deus, que tinha nada. E depois desse fato aqui, muito tempo depois, quando Abraão chega para Deus seriamente, perguntando sobre o futuro dele, perguntando, faz o sacrifício, que os corvos vinham comer, ele espantava, e ele dormiu, e Deus falou com ele. Aí Deus vai falar para ele, os seus descendentes irão para o Egito. Eu não sei se a causa disso aqui deixa um pensamento para a gente, da possibilidade de Jacó ter tido voltado ao Egito para que Deus manifestasse a glória dele no Egito, porque o testemunho de Abraão falhou. Então, a letra F, Deus pode corrigir e restaurar seus filhos que andam no erro. Isso aqui é um texto muito bonito, embora em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mais baixo. Está cortando muito a palavra. Tá. Embora Abraão tenha falhado com Deus no Egito, o Senhor não o abandonou. Isso aqui é uma coisa assim, faz parte do caráter de Deus. Deus não nos abandona. Isso aí está no padrão moral de Deus, a fidelidade. Fidelidade é Deus, Deus é fiel. Então, nós precisamos entender, pelo fato de Deus não me abandonar, eu não estou deixando nenhuma herança dos meus pecados para os meus filhos, de maneira alguma. Nós estamos vendo em Abraão que Abraão se arrependeu. Quer ver no Salmo 37, 23 a 24, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Isso aqui faz parte da fidelidade de Deus. Então, não é porque não erramos que Deus está conosco, é fiel conosco. Não é porque não erramos que Deus não nos ama. Não é porque não erramos, não fazemos, não pecamos, que Deus continua insistindo até conosco. Não, é porque Ele é fiel, Ele é amor. Ele é amparo, ele é consolo, ele é alegria. Então, ele vai dar para nós aquilo que ele é. Ele não é nada diferente. Através do castigo, ele foi restaurado novamente para Deus. A Bíblia não mostra que Abraão se arrependeu. A Bíblia não mostra mas ele voltou ao plano original. Ele voltou para Canaã. E lá em Canaã, a gente olha, quando lê a Bíblia, a gente olha que houve uma diferença no comportamento dele. E essa diferença foi que depois ele enfrentou dificuldades, enfrentou muitos problemas,
problemas com o povo da terra, tampando os poços dele, problemas isso, aquilo, mas ele nunca mais saiu da terra que Deus tinha mandado ele ir. Então, ele se reconciliou com Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O que nós precisamos entender é que nós precisamos suportar a correção de Deus. E essa correção de Deus é o quê? São as consequências dos nossos erros. É a correção de Deus em nossas vidas. Nós, muitas vezes, estamos passando problemas com filhos e tudo, mas se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos encontrar motivos para nos arrependermos dos nossos atos com as crianças. Tem uns desenhozinhos na internet que a primeira vez que eu vi, eu achei muito engraçado. E bem significativo para ilustrar isso aqui. É uma mãe que tinha uma filhinha, e a filhinha, quando começou a falar, começou a dizer palavrão. E a mãe diz, que gracinha, olha que gracinha. Quando ela ficou maiorzinha um pouco, a mãe deu para ela uma mini saia. Olha que gracinha, tá linda. Passou uns dias a menina dançando a funk, dançando a dança da garrafa. E a mãe, que gracinha. Com 11 anos, a menina aparece grávida. Aí a mãe põe a mão na cabeça, meu Deus, aonde foi que eu errei? Então, nós precisamos ter essa consciência como responsáveis para que a próxima geração sejam filhos de Deus. Nós precisamos ter consciência e ver bem o que nós fizemos nessa tenra idade dos nossos filhos. Quantas vezes nós apoiamos os erros deles? Dissemos, que gracinha, que gracinha. Quando eu era pequena eu sou até hoje, quando eu era nova, criança em casa, eu ajudei minha mãe muito a olhar meus irmãos. Toda criança tende a dizer palavrão quando criança. Mas o primeiro era o primeiro palavrão que eles diziam e era o último, porque a correção dos meus pais eram fortes nessa área. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Isso aqui é Tiago perguntando à igreja se Deus, que é o Pai dos Espíritos, Pai do nosso Espírito, Pai do Espírito em nós, se nós não sujeitarmos a Ele, nós não teremos para onde pedir socorro. Onde pedir socorro? Uma observação aí nesse texto atrás que você leu, que as pessoas precisam aprender a distinguir quando é Deus e quando é o diabo. Porque qualquer coisinha, qualquer correção que tem, o diabo que está me judiando, o diabo está fazendo isso. E não é. Deus está corrigindo. E Deus, ele corrige com poder, com justiça. Porque as pessoas, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça também. Então, as consequências dos nossos pecados é Deus que nos corrige, não é o inimigo, não. Então, nós temos que... Todo mundo tem que aprender a ver quem é que está sendo corrigido, quem é que está corrigindo, para ir buscar a verdade. Amém? Amém. O que o apóstolo João está dizendo é muito sério. Porque nós, nos nossos hábitos de dizer que o mal quem faz é o diabo, a bênção e a maldição saem da boca de Deus.
Então, o diabo só vai trabalhar se Deus permitir ele trabalhar na minha vida. Às vezes eu fico tão, endureço tanto o meu coração que a única maneira de Deus fazer com que eu volte à razão do bem é permitindo que eu veja o quanto o inimigo é mau. Aí eu não posso ser igual a ele, eu tenho que voltar atrás. Então, nós precisamos parar de supervalorizar o inimigo. Ele não é tão mal, tão bom, ele não faz tanto na vida dos filhos de Deus como nós declaramos. Quem está fazendo é Deus. As pessoas declaram que é ele que está judiando, é ele que está fazendo. Pois é, As pessoas eu estou apoiando. As pessoas estão chamando ele para ele massacrar a pessoa. Para massacrar mais. Mais e mais. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Se Deus nos corrige, é para chegar a esse fruto de pacífico de justiça. Nós precisamos aceitar a correção de Deus, porque se nós não a aceitarmos, se torna muito difícil o quebrantamento em nós. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós somos, a gente fala muito no ungüento de Deus. O resultado positivo das minhas provas é que vai trazer a cura para todos aqueles que estão à minha volta. É isso que diz aqui, ó, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Esse resultado positivo é que é aquele bálsamo na vida de todos os meus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Está em Hebreus 12, 6 a 15, esse texto que nós acabamos de ler. Embora a fé das pessoas regeneradas possa falhar de vez em quando, ela nunca é vencida. A nossa fé, muitas vezes a gente vai dizer assim, agora acabou. Não. Se nós continuamos com fé no Senhor, reparamos o dano que nós causamos, sofremos as consequências da correção do erro, que a gente chama consequência do erro, que é também a correção, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, aqui tem uma maldição que está pairando no nosso país, que nós precisamos lutar muito para não estarmos coniventes com ela. É a maldição da propagação e da pregação da esquerda. Essa esquerda, ela nos fala que nós não temos que suportar nada. Ora, se Jesus suportou até a cruz, ele desprezou toda a afronta para que ele pudesse ter a glória de assentar-se à destra do trono de Deus, quanto mais nós, os seres humanos, míseros seres humanos. Nós não podemos criar os nossos filhos
evitando a eles que eles não passem frustração, não passem dificuldades, problemas. Porque se nós o protegermos no processo de Deus na vida deles, será muito difícil no tempo futuro de Deus alcançar o coração dele. O nosso exercício do caráter de Cristo começa desde o ventre. E os pais, eu sou da geração dos pais que superprotegem os filhos. Ai, meu filho não vai passar isso, meu filho não vai passar aquilo, meu filho não vai passar aquilo outro. E meu filho não passa, mas quando ele chega à adolescência, eu passo. Eu é que sofro as consequências, esses horrores do que ele é capaz de fazer, porque não tem limites. Lucas 22:32 diz assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, esse processo de Jesus e rogar por nós nas nossas fraquezas, orar por nós, interceder, é até hoje. Nós estamos falando aqui já no Novo Testamento que os problemas são o mesmo que aconteceu com Abraão lá atrás. Quando Jesus fala para Pedro que ele ia ser tentado, que ia ser peneirado pelo diabo, Pedro estava dizendo, não, eu não vou cair nessa, eu não vou, isso aí, eu tô ileso disso aí. Mas o Senhor teve que rogar e interceder por ele. Abraão voltou para Canaã e há comunhão com Deus. Ele retornou ao princípio. Ele estava confiando em sua própria sabedoria quando ele desceu ao Egito. Cada passo de descrença o envolveu em maiores dificuldades. Foi algo crescente que chegou. E a gente nota, irmãos, aonde foi isso aqui, só para poder fazer uma pincelada aqui, aonde foi o problema, maior problema de Israel. Nós começamos com o filho de Jacó, o primeiro filho dele, que teve um problema com a concubina de Jacó. Depois nós vamos ter outro filho dele que teve filhos com a nora, que era a viúva do filho dele, com a nora dele. Depois nós vamos ter Davi, tendo problema também nessa área sexual. Depois de Davi, vira uma cascata em Israel. E a prostituição foi generalizada por causa da idolatria. Então, a gente precisa tomar muita cautela na nossa vida, naquilo que a gente faz, para preservar as gerações futuras. Depois de ser castigado e lembrado da habilidade de Deus em cuidar de seus filhos, ele retornou ao lugar onde havia abandonado a Deus, e então começou novamente a ter comunhão com ele. A oração de Abraão, sem dúvida, incluiu uma confissão de seu pecado. Em 1 João 1:7-9 diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E aqui nós temos também a outra coisa que aconteceu, que Abraão aceitou,
que foi Saraí, já não era mais Saraí, eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abraão, Agar, egípcias, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. O homem introduziu um novo personagem fora do projeto de Deus, nas promessas de Abraão. Quem introduziu Ismael não foi Deus, foi Sara e o próprio Abraão. E nós temos as consequências da introdução de Ismael até os dias de hoje na vida de Israel. Que o Senhor possa nos abençoar. É só ver o Afeganistão, as consequências. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar verdadeiramente a fazer boas escolhas, a preferir o caminho que seja um caminho difícil, mas ser um caminho sem transgredir os princípios de Deus, sem quebrar as alianças que Deus fez conosco, que Jesus fez conosco na cruz. Amém? Podem abrir os telefones. Esperem. Podemos abrir nossos microfones. Se tiver alguém levantado. Se tiver, tem 3 pessoas aqui. Não, eu acho que tem 3 Monteiro. Edinaldo. Que maravilha. Glória. A paz a todos. Eu fico muito feliz aí. Domingo passado peguei um pedacinho, hoje peguei o estudo completo. Olha, maravilhoso aprender assim. Aleluia, Agora eu queria glória a perguntar Deus. uma coisa, pastora. Sim. A possibilidade da senhora nos enviar esses textos aí que foi colocado na tela depois? Porque Pode falar. Porque eu gosto de depois fazer reflexões e acompanhar os textos, entendeu? Entendi. Nós temos, ele vai ser lançado no WhatsApp. E você tem que. WhatsApp ou no YouTube? No YouTube e no WhatsApp. A Marta lança no WhatsApp, tá? Aí Certo. dá para fazer o print das transparências e você copiar. Vou fazer isso. Tá bom? Glórias ao Senhor. Amém? Marta, pode falar. Mas liga o microfone, Marta. Tá ligado, Aham. tá ligado. A paz do Senhor para todos, né? Colocou esse projeto, assim, eu estou vendo que o Senhor quer trabalhar no meio dos vasos dele. Né? Não é só aprender e aplicar, não. É para a gente aprender e olhar para dentro de nós mesmos. Porque o crente, filho de tudo, mas só que a gente vive um processo de libertação ainda, né? De muitas coisas que nós fazemos, mas por uma razão ou outra, nós não tivemos um entendimento. Então, eu acho assim que esse estudo está trazendo à luz um entendimento de muitas coisas que não nos foram ensinadas, não nos foram reveladas, e está sendo revelada agora, à luz da palavra, né? Então, agora nós estamos tendo uma oportunidade única de nos colocarmos novamente diante de Deus, né? Renovarmos as nossas alianças, com cada vez mais pedindo perdão a Deus, para que as nossas atitudes não venham refletir nas nossas gerações futuras. Porque se ficar alguma coisa, com certeza vai ser muita consequência. Então, assim, muito por esse estudo, né? Agradeço muito, porque Deus realmente está trabalhando no meio de nós.
porque grandes coisas Ele tem para fazer ainda, né? Muita Amém. transformação, e Ele está nos ensinando, está nos dando material para que a gente possa refletir não só no nosso interior, mas também mudar as nossas atitudes, maneira de transmitir a palavra dele, de evangelizar, de tudo. Então, eu agradeço muito. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Podemos orar, então, para terminar. Hoje foi bem mais tempo do que eu pensava, viu? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse ensino, por esse momento na tua presença. E que cada pessoa, Senhor, que vai ouvir, que vai estudar, Senhor, essa matéria, seja engrandecido o teu nome. E que as pessoas possam, Senhor, compreender aquilo que tu quer, Senhor, transmitir a cada um, nos dando o ensinamento da tua palavra. E que cada um, Senhor, possa cada dia mais receber de ti informações vindas do teu reino, para que o teu nome seja louvado, seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, Senhor. Eu queria sair de Abraão. Eu queria sair, eu vou desligar.